bate-papo de hoje, vamos falar sobre a qualidade da voz na hora de fazer uma entrevista de emprego. Para não perder pontos e conquistar aquela vaga no trabalho, fique ligado na orientação desta fonoaudióloga. A voz revela a personalidade de uma pessoa? Ela pode dar indícios, principalmente momentâneos, do que tu está sentindo naquele momento, a tua voz pode passar. Então, mais o sentimento do que a personalidade. Mas se tu tens, por exemplo, uma voz mais ou menos constante, uma voz trêmula, uma voz fraca, isso faz a gente fazer uma leitura da tua personalidade. Se tu nunca altera essa voz, nunca tem uma voz forte que te represente em momentos de crise, em momentos de argumentação, sempre a tua argumentação é mais fraca pelo tom da voz, isso faz o interlocutor fazer uma leitura da tua personalidade. Então, por isso é importante as pessoas conhecerem essa voz. E de que forma elas conseguem fazer isso? Se ouvir gravando em festas, hoje em dia... Hoje com vídeo... Com vídeo, com câmera, o computador, não está fazendo nada, grava a tua voz ali e depois ouve. E às vezes as pessoas gravam e dizem, não, mas essa não é a minha voz. Ou a maioria não gosta. Por que isso acontece? Primeiro a gente tem, assim, a gente não gosta de se analisar, porque aí a gente pode achar os defeitos. Segundo, a voz que a gente ouve no equipamento, ela é mais real, se o equipamento é bom, que a voz que a gente ouve da gente, porque a gente tem uma ressonância óssea. Então, a voz que a gente ouve da gente, ela é um pouco mais grave do que a voz que o outro ouve. Por exemplo, a minha voz agora, a voz que eu estou ouvindo, para mim está soando um pouco mais grave. Agora, a voz que tu está ouvindo é a minha voz mesmo. Então, também ouvir a opinião das pessoas. Se as pessoas dizem assim, tu tem uma voz de Pato Donald, tu fala muito com a menininha e tu já tem mais de 30 anos, tu fala de uma forma insegura, dá atenção a essas pistas que os outros estão dando. Uma voz que não seja muito agradável. É possível mudar isso já com um adulto? É possível. A voz, ela melhora sempre. Ela tem um limite, porque como ela é dependente dos órgãos, de laringe, os órgãos fonoarticulatórios, ela tem um limite. Se eu tenho alguma alteração, isso vai afetar a voz. Mas tem pessoas que não têm, a grande maioria não tem. É uma voz que foi sendo automatizada e que lá, quando eu vou trabalhar e que eu preciso de uma voz profissional, isso não me agrada. A voz, ela é treinamento também, porque ela depende de um sistema muscular que são pregas vocais, é lábio, é língua, né, que passa pela articulação, pela dicção. Então, ela tem que saber como fazer isso, se reconhecer para nesse momento, que é um momento desconfortável, é um momento de tensão, ela poder trabalhar. Então, ou seja, eu vou fazer uma respiração mais baixa, vou evitar de fazer isso aqui, porque eu fazendo essa respiração mais alta, eu diminuo o espaço de ressonância da voz, ela vai ficar mais aguda. Se eu estou mais tensa, aqui está tudo mais tenso, né? Musculatura orofacial, a minha articulação ela pode sair mais trancada. Então, antes é bom fazer um relaxamento. É bom fazer um relaxamento, mas é bom se autoconhecer fisicamente também. Um primeiro exercício é cuidar da postura. Por exemplo, se eu estou aqui assim, porque eu estou numa situação de tensão, essa voz vai sair mais aguda porque eu diminuí aqui o espaço de ressonância. Então, a primeira coisa, separar a orelha do ombro. Nessa separação eu vou estar com uma postura mais equilibrada, uma respiração também mais baixa. Aqui. Aqui, no nada de encher o pulmão. Fala, enche o pulmão, a pessoa faz... Aí o que aconteceu? Ela diminuiu o espaço de ressonância aqui, apertou, a voz vai sair apertada. Então é mais aqui. aguda, é isso aqui. E essa respiração, ela calma também, ela ajuda a relaxar. Tem uma situação que eu acho interessante, às vezes as pessoas não têm nenhuma referência, nenhuma noção sobre essa respiração. E deitado, automaticamente a gente faz essa respiração, então eu acho que é interessante. Porque a gente já está numa postura mais relaxada. Então, encher o pulmão de ar, isso já vai dar um equilíbrio para eu dizer uma frase longa ou falar um pouco mais forte. Outra coisa que eu vou cuidar e que a gente fala assim, posição de bocejo, que é uma laringe mais baixa. Quando a gente boceja, nunca sai um som agudo. Depois do bocejo sai um som grave. Então, a posição de bocejo, ela já facilita para um tom mais grave. Então, é bom bocejar. Bocejar. Abrir e fazer aquele bocejo. Não na frente das pessoas. Não, se não na frente das câmeras. Se eu estou fazendo uma entrevista de emprego, não vou bocejar na frente. Com licença, eu vou bocejar. Para deixar minha voz mais grave. Não dá. Então, uma posição de bocejo. Em vez de estar assim apertada, com os dentes apertados, eu procuro separar os dentes dentro da boca e fazer uma posição de bocejo quando eu estou numa espera para falar, por exemplo, numa entrevista.
Articulação, uma articulação clara, então o ideal é que essa musculatura ela esteja flexível. Então eu posso fazer, estou me sentindo, ou de manhã cedo, né, de manhã que a gente passou a noite sem exercitar esses músculos, fazer um aquecimento muscular. Que é? Língua 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Isso vai ajudar a soltar aqui os fonemas, a fala vai sair mais articulada. Então a gente precisa buscar um conhecimento, se ouvir e talvez até o tratamento, ajuda. procurar ajuda com fonoaudiólogo. Procurar ajuda. Se a voz me incomoda, ela pode melhorar sempre. E às vezes as pessoas dizem assim, não, a voz incomoda os outros, não a mim. Mas o que incomoda, o incômodo dos outros incomoda a mim, então minha voz me incomoda. Então o tratamento... O tratamento, às vezes é rápido, às vezes é uma orientação. Então a gente pode fazer um bom trabalho para que realmente se mantenha uma voz saudável, uma voz bonita. E sempre pensando assim, a vida. voz me representa, a voz sou eu também. É isso eu tenho que pensar. E se esse eu não está me agradando, não está me representando, eu vou buscar ajuda como eu busco em outros setores. Bom, então é ficar antenado também com a voz. Antenado com a voz. Obrigada pela entrevista.